O presidente da Câmara, Arthur Lira, se reuniu hoje com líderes partidários para definir como acelerar a tramitação desse pacote, proposta de emenda à Constituição com as medidas fiscais anunciadas na semana passada, e foi enviado pelo governo ao Congresso ontem à noite. Uma das ideias é aprovar outros textos já prontos para votação, incluir aí propostas dos cortes para ganhar tempo. Promessa tanto de Arthur Lira como do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, é aprovar as matérias até o fim do ano. É esse aí o cronograma. E a decisão do Supremo sobre as emendas pode influenciar a tramitação desse texto. A gente tem falado sobre esse calendário apertadíssimo, né, JP? Nossa, muito apertado. São 3 semanas até praticamente o início do recesso ali. E tem vários outros assuntos, obviamente, que estão na pauta, né? A gente já falou aqui de reforma tributária, contribuição social do lucro líquido, a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, a própria Lei Orçamentária Anual, ou seja, são assuntos que são muito importantes, precisam de muita análise e não podem ser aprovados no que a gente chama aqui em Brasília de toque de caixa, ou seja, simplesmente colocados ali para votação sem qualquer tipo de análise. Ontem, o governo enviou ao Congresso a proposta de emenda à Constituição que trata sobre o corte de gastos, né, que traz novas regras para o abono salarial, entre outras medidas, e esse projeto inclui mudanças na Previdência dos militares. Só que essa parte não foi enviada ao Congresso Nacional. Por quê? Está emperrada. A gente teve ontem uma perspectiva de reunião entre o presidente Lula, o ministro Fernando Haddad e também o ministro da Defesa José Múcio. Essa reunião não aconteceu e, portanto, esse trecho do texto não foi enviado ao Congresso Nacional, só a outra parte. A mensagem do Executivo foi enviada, então, ontem à noite, uma edição extra do Diário Oficial da União, e na semana passada a gente teve a equipe econômica detalhando essas medidas, falando sobre a Previdência dos militares que ia mudar, ia acabar com a chamada morte ficta, entre outras questões, mas isso ainda não está com o Congresso. Nessa terça-feira, a gente tem uma reunião entre o presidente da Câmara, Arthur Lira, e as lideranças partidárias. A ideia é que ele apresente, de fato, esses textos aos líderes para que seja feito um esforço concentrado ao longo dessa semana. A partir de quando? A partir de amanhã, talvez até hoje à noite, se o acordo for muito bem costurado, tá? Então, tudo isso depende do que vai acontecer nessa reunião. A reunião está marcada para a residência oficial da Câmara dos Deputados e depois disso os parlamentares vão decidir como é que vai ser votada essa matéria. Mas com o texto em mãos, a gente pode destacar o seguinte, que existe sim boa vontade, otimismo para aprovar essas matérias ainda nesse ano, mas tudo depende, obviamente, da liberação de emendas. Todo mundo quer receber um dinheirinho ali para poder garantir a votação de interesse do governo federal. A gente já falou, há pautas muito importantes também que estão ali paradas no Congresso, reforma tributária, entre outros. Esse ano, a proposta é de que a gente tenha pelo menos ali uma economia de 70 bilhões de reais nesse ano e no próximo, mas no total, essa proposta de corte de gastos é de 327 bilhões entre 2025 e 2030. Uma parte desse pacote mexe, obviamente, com a Constituição, precisa de quórum qualificado, né, que são 2/3 ali dos votos, tanto no Senado como na Câmara, então é preciso conversar também com a oposição. O que a gente tem acompanhado aqui nos bastidores, pessoal, é que a oposição está a favor também dessa matéria. Então é uma matéria que reúne tanto base como oposição. Obviamente, há interesse, como a gente falou, nessa questão das emendas e agora a gente tem que ver como que vai ser esse trâmite a partir dessa reunião de hoje de Arthur Lira. Tá certo.